agora. Ok, então carbono, você tem grupo 14, que é nós estamos localizando ele na tabela periódica, tá? E uma coisa interessante é que ele está no segundo período, tá? Ele está lá no segundo período. Ok? Então, isso é muito importante, porque se você perceber, se você tiver com uma tabela periódica aí e puder olhar, você vai ver que os átomos que formam os compostos de carbono, todos estão no segundo período, que é o carbono propriamente dito, né? Aí eu tenho também no segundo período, eu tenho o oxigênio, tá? Que também faz parte muito dos compostos orgânicos, o oxigênio, forma os compostos carbonilados, né? Só que o oxigênio, ele já está no grupo 16, tá? Mas ele é segundo período. Então, todos esses átomos, todos que fazem parte dos compostos orgânicos, eles estão no segundo período, tá? O outro que faz parte também dos compostos orgânicos é o nitrogênio. O nitrogênio ele já é do grupo 15, tá? O nitrogênio é do grupo 15, tá? E ele também está no segundo período, tá? Você vê que esses elementos que são importantíssimos para formar os compostos orgânicos, eles estão todos no segundo período. Como eles estão no segundo período, eles vão ter, quando eu fizer a distribuição dos elétrons, né, nos níveis quânticos, né, ou nas camadas eletrônicas, como vocês queiram chamar, você vai trabalhar apenas com dois níveis quânticos. O nível quântico é n igual a 1 e o nível quântico n igual a 2. Tá? Então, se você tiver aqui o núcleo do átomo, tá? Se você tiver aqui o núcleo do átomo, esses... deixa eu ver se eu arranjo aqui o que eu estou querendo. Você vai ter... Acho que dá para fazer o eixo bem aqui. Tá? Aí você vai ter ó, o nível quântico, n igual a 1 e n igual a 2 para todos eles, porque eles estão no segundo período. Tá? Aí, se eu tiver o carbono, tá? Se eu estiver trabalhando com o carbono, tá? Estiver trabalhando aqui com o carbono, eu vou ter que dividir nesses dois níveis quânticos essa quantidade de elétrons que vai ter na camada que ele carrega, que é o quem? É o número atômico dele. Né? Então, o carbono ele tem número atômico igual a 6, significa que ele tem 6 elétrons na eletrosfera e tem 6 prótons aqui no núcleo. Né? Então, você coloca esses elétrons de acordo com a capacidade de cada nível quântico. Então, a gente sabe que no nível quântico n igual a 1, eu só posso ter 2 elétrons. Tá? Então, aqui eu venho, coloco um elétron e coloco outro elétron, porque aqui eu só posso ter 2 nesse nível quântico aqui, n igual a 1. E aqui no nível quântico n igual a 2, eu vou ter a colocação de 4 elétrons, porque eu tenho que fechar um total de 6 elétrons.
porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência é a última camada dele. Tá? Ele tem 4 elétrons. Outra coisa importante de eu saber é que os orbitais que estão envolvidos aqui são os orbitais 2s, aqui, ó, para esse nível quântico aqui, n igual a 2, que é exatamente a minha camada de valência. Eu tenho envolvido aqui o 2s, o 2px, tá? O 2py, que são os orbitais que estão envolvidos aí. E o 2pz. Então, esses aqui são os orbitais que estão envolvidos nessa camada de valência. Tá? Para todo mundo, né? Todo mundo não fica uma frase muito bacana, mas para todos os átomos que estão no segundo período. Então, se você olhar no segundo período, ele começa ali no lítio, ele vai embora até lá o neônio, né? Ele vai até o neônio. E do lítio até o neônio, os orbitais que podem estar envolvidos são esses aí, tá? Então, vê bem, olha, aqui você tem 4 orbitais, né? Quando eu faço essa distribuição aqui desses elétrons, olha, aqui eu já tenho 2, aqui eu vou ter mais 4. Aqui no orbital 2s, eu posso colocar aqui no máximo 2 elétrons. Então, eu ponho aqui 2 elétrons. Aí eu vim aqui para o orbital P, né? Que está lá já no subnível P. Nesses orbitais P, eu tenho que completar 4. Então, eu já tenho 2 colocados no S. Então, eu vou colocar aqui 1. E bem aqui, eu vou colocar mais 1. Tá? Quando eu faço isso, deixa eu ajeitar esse 1 aqui. Mais um elétron. Quando eu faço isso, eu completo 4 elétrons. Só que quando eu coloco os 4 elétrons, esses elétrons completam só 3 orbitais. Este aqui, ó, que vai ficar em vermelho, ele fica vazio. Ou seja, um orbital vazio não serve para nada. Um orbital vazio não serve para nada. Então, quando eu olho aqui, eu tenho 3 orbitais, e esses orbitais aqui é que tem elétrons disponíveis para participar de ligação química. Quantas ligações químicas eu vou poder fazer aqui? 1, 2, 3. Porque eu tenho envolvido 3 orbitais. Esse aqui, ó, como está completo com 2 elétrons, ele vai formar uma ligação covalente, que eu chamo de ligação covalente coordenada dativa. Tá? Então, ele vai fazer uma coordenada dativa. Tá? Que é aquela ligação covalente aonde o orbital, ele favorece 2 elétrons já para fazer a ligação. Tá? O outro átomo vai colaborar na ligação química, ele vai participar dela sem compartilhar elétron, porque os 2 elétrons vêm aqui desse orbital. Tá? Então, ele forma uma coordenada dativa. Então, é tipo assim, ó, você tem aqui, vou botar aqui embaixo, né? Você tem o A, tá? O A, ele tem 2 elétrons, e o B,
que é o outro átomo que vai formar a ligação, ele está vazio, ele está sem elétron, tá? E quando eu formar a ligação covalente, esses dois elétrons aqui, ó, eles vão participar formando a ligação. Peraí, que tá dando um problema aqui na minha bateria. Eles vão participar formando a ligação, tá? Mas eles são elétrons que estavam no orbital de A. O B estava como se tivesse com um orbital vazio, sem elétron. Então, aí, quando tu forma a ligação covalente, tá? Tu teria aqui a representação dela por um traço, aqui tu teria um A, que formou uma ligação covalente da ativa com B. Só que esses dois elétrons aqui, ó, bem aqui, eles, aqui, a gente vai botar eles bem aqui, ó, não vão aparecer, mas a gente vai colocar ele aqui branco e ele vai aparecer, tá aqui. Então, esses dois elétrons que estão formando a ligação, eles vieram do ar. Então, por isso, a ligação é coordenada nativa. Agora, quando eu estou trabalhando com o 2PY e estou trabalhando com 2PX, 2PX e 2PY, cada átomo vai entrar com o seu elétron para poder compartilhar. Ó. Esse aqui vai entrar com 1, esse vai entrar com 1. Então, se eu quiser formar aqui com este aqui, eu quiser formar uma ligação coordenada nativa, ele vai entrar com uma ligação covalente normal, ele vai entrar com um elétron e o outro átomo vai entrar com um elétron, tá? Então, essa é a ligação covalente normal, que a gente chama. Então, esses dois aqui, eles vão formar uma ligação covalente normal. Tá? Eles vão formar o que a gente chama de uma ligação covalente normal. Ou seja, cada átomo que for fazer ligação com eles vai ter que vir com o seu elétron para poder compartilhar. Tá? Então, ele vai formar uma covalente normal. Tá? Que seria, você tem o A, aí você vai ter o par de elétrons que vai ser compartilhado, e aí você vai ter o B. Né? Sendo que A e B, cada um veio com o seu elétron, e aí compartilhou. Tá? Então, aqui eu tenho, posso representar esse elétron aqui do B, eu posso representar por um X, por exemplo. Tá? Então, o elétron que veio do B é esse X aqui. Vamos diminuir o tamanho dele para ele poder entrar lá no meio da ligação. Tá? Então, olha, aqui seria, o ponto seria do A e o X seria do B. Aí compartilhou um elétron vindo de cada átomo. Tá? E aí você forma a ligação covalente. Tá? Normal. Porque cada átomo veio com um elétron. Aí compartilhou, formou a ligação covalente que a gente chama normal. Então, veja bem, por essa distribuição aí, você vê que o carbono vai poder formar só 3 ligações. Uma dativa e 2 covalentes normais. E isso está contrário ao que diz Kekulé. Kekulé diz que o carbono forma 4 ligações, tá? 1, 2 para cá,
3 e 4. E forma 4 ligações. Tá? Essas 4 ligações, elas podem ter vários formatos. Elas podem ser 4 ligações sigma, tá? Então, vamos botar o carbono aqui no meio. Então, podem formar, assim, 4 ligações sigma. Tá? Pode ser formado. A outra possibilidade que tu pode formar com essas 4 ligações é tu formares uma dupla e 3 sigma, 1, 2, 3 sigma e uma pi. Essa ligação que forma a ligação dupla aqui, né? A gente chama isso aqui, ó, de ligação dupla. Deixa eu botar num círculo aqui, ó. Isto aqui a gente chama de ligação dupla, a química orgânica. Tá? Essa ligação dupla, ela é formada por 2 ligações. Ela é formada por uma ligação sigma, que seria essa aqui, que é a mais forte. Então, o traço dela está bem pretinho. Essa aqui seria a que a gente chama de sigma. E essa sigma aqui, ela é feita com os orbitais hibridados, tá? Então, você só forma a ligação sigma, tá? Com o teu elétron, tá? O teu elétron, ele tem que estar acomodado, tá? Em orbital hibridado, tá? Então, o teu elétron, eles têm que estar acomodado em orbital hibridado. Ou seja, para te formar uma ligação sigma, tá? O teu elétron tem que estar acomodado em orbital hibridado. Tá? E para você formar a ligação pi, que faz parte aqui da dupla ligação, você tem que ter essa ligação pi ela é formada, tá? Ou seja, vamos botar como a gente botou ali, na ligação pi, tá? O elétron, ele vai estar acomodado, tá? Em orbital P. Você viu a diferença? Por isso que essas duas ligações químicas são totalmente diferentes. Então, isso acontece só na química orgânica. Tá? Então, tu forma aqui uma ligação dupla e essas duas ligações são totalmente diferentes. Essa é mais forte, por isso eu botei o traço mais grosso, tá? Ela é mais forte e ela só é realizada com os elétrons acomodados em orbital hibridado. E essa aqui, que é mais fraca, tá? Que é chamada de ligação pi, os elétrons têm que estar acomodados em orbital p. Então, toda vez que eu for formar uma ligação pi, uma dupla ligação ou uma tripla ligação, eu tenho que separar logo o orbital p, que vai ser responsável por essa ligação pi. E o que sobrar, eu faço a hibridização. Tá? Uma outra possibilidade de eu ter por carbono, tá? Uma outra possibilidade aqui que eu posso ter, deixa eu arredar isso bem aqui, ó.
Ver se eu consigo arredar ele para cá, assim. Tirar isso daqui primeiro. Essas ligações aqui, como são as 4 simples, elas são feitas todas com os orbitais hibridados, tá? Então, aí eu vou ter 4 orbitais hibridados acomodando elétron. Tá? A gente vai descer para cá, assim. E agora vamos subir isso aqui. Tá? Então, essas 4 ligações aqui, elas vão ser feitas com todos os orbitais hibridados. Tá? Quero fazer isso aqui. Vou trazer essa informação para cá. Eita, ele não quer trazer. Tudo bem. Tá? Então, essa aqui, ó, ela é sigma. São 4 sigmas, ó. E os elétrons vão estar acomodados em 4 orbitais hibridados. Aqui são 3 sigma e eu vou ter os elétrons acomodados em 3 orbitais hibridados. Tá? E a outra possibilidade que eu tenho, a outra possibilidade que eu posso ter por carbono é essa aqui, ó. É você fazer uma ligação você vai fazer aqui uma tripla ligação, tá? Para poder dar 4. Aqui vai ter que ter 3. Tá? Então, aqui, ó, formou as 4 ligações, tá? É uma outra maneira que ele aparece, ó, 1, 2, 3, 4, formou as 4 ligações. Aqui você tem 2 πs, então eu vou precisar de 2 orbitais πs para fazer essas 2 ligações πs, tá? E tenho 2 sigma, essa e essa aqui, ó, tá? 2 ligações sigma. Ok? Relembrando que a ligação π, ela é feita com orbital p. Então, do jeito que está aqui, o carbono não pode ficar. Desse jeito que ele está aqui, ó, ele não vai formar nenhum composto orgânico. Para ele formar compostos orgânicos, ele tem que passar pelo processo de hibridização para ele poder apresentar essas possibilidades. Ainda tem mais uma aqui, ó, que você pode ter, que é a seguinte, ó. Você pode ter essa aqui também, essa possibilidade. Você pode ter essa possibilidade aqui, ó, que é o carbono formando 2 duplas, uma para cada lado aqui. Então, tira essa, e aqui tu forma uma dupla para a direita e uma para a esquerda, ó. Também forma 4 ligações, assim, ó, 2 daqui, com 2 daqui, 4, tá? Então, aqui também está formando 4 ligações, tá? Então, aqui ele está formando 2 ligações π e 2 ligações sigma, tá? Então, esse carbono aqui, eu digo que ele está, quando ele forma 4 ligações simples, ó, eu digo que ele é um carbono com hibridização sp3. Tá? sp3. Agora botar aqui o 3 em cima, que é melhor. sp3. Esse carbono que está agora com uma ligação dupla, todo carbono de ligação dupla é um carbono sp2. Tá? Porque eu só vou hibridar 3 orbitais. Então, ele tem que ser sp2. Aqui eu vou hibridar os 4 orbitais, ó. 3 do P e 1 do S. Então, dá 4
orbitais hibridados. Aqui eu vou hibridar dois P's com um S, dá 3 orbitais hibridados. Então, eu tenho 3 ligações sigma, formando com os orbitais hibridados. Nesse caso aqui, que eu tenho 2 ligações π, eu vou precisar de 2 orbitais π, então eu vou hibridar só 2. Então, eu digo que é um carbono do tipo sp. Carbono sp, ele pode formar dupla acumulada ou tripla ligação. É esse aqui, ó. Ele pode formar a tripla ligação, tá? Que é essa aqui, formou a tripla ligação, ou então ele pode formar a dupla acumulada, tá? Entendeu? Então, você vê que eu tentei colocar aí para você uma justificativa do fato do carbono ter que hibridar. Tá? O carbono tem que hibridar para eu poder formar as 4 ligações, porque se eu não hibridar, ele não forma 4 ligações, ele forma só 3, ó. Ele vai formar só 3. Uma dativa e 2 covalentes normais. Para ele seguir o postulado de Kekulé e formar 4 ligações, ele tem que passar pelo processo de hibridização. Então, aqui ele vai ter uma hibridização sp3, que é o carbono que forma a ligação simples, que está presente nos alcanos. Tá? Então, aqui tu tem os alcanos. Tá? Os alcanos, que tem aqui. Então, toda vez que eu falar em alcano, você já sabe que o carbono, nesses compostos, ele vai estar com hibridização sp3. E ele vai formar 4 ligações sigma, também chamada de 4 ligações sigma. E o elétron vai estar acomodado no orbital hibridado. Agora aqui, ó, esse carbono é sp2, porque agora eu formei uma π. Quando eu formo uma π, eu pego um desses orbitais aqui, vamos supor PZ, e eu deixo esse orbital responsável para formar essa ligação π. Aí eu vou ficar só com 3 orbitais para hibridar, né? Então, eu vou ter 3 orbitais hibridados, eu vou ter 3 ligações sigma. E o elétron vai ficar acomodado em orbital hibridado. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho os alcenos. Então, esses compostos orgânicos que vão apresentar a dupla ligação, tá? São os chamados de alcenos. Eles vão trazer sempre na estrutura deles o carbono chamado de carbono sp2, tá? Que é um carbono que forma aqui a dupla ligação. Tá? Eu vou ter no alceno sempre a ligação dupla, que é formada por uma ligação sigma e uma ligação π. Então, eu tenho os alcenos. Os alcenos são importantíssimos na natureza, né? Então, você tem vários compostos na natureza, medicamento, alimento, que vai ter a presença desse carbono sp2. Tá? Carbono sp2, ele está presente em todas as estruturas que fazem parte do metabolismo humano e do metabolismo vegetal também. Né? Você tem, então, é um carbono importantíssimo. Já aqui, o carbono sp, que é responsável pela tripla ligação e é responsável aqui, não é alcano não, quem botou alcano aí? Aqui é alcinos. Tá? Que são os alcinos. Alcinos. Tá? Então,
você vai ter essas funções importantíssimas, os alcanos, os alcenos e os alcinos, né? Os alcinos trazem aqui a tripla ligação. Tá? Então, os alcinos. Esses aqui que são os alcinos que trazem a tripla ligação, tá? Esse daqui, apesar do carbono ser um carbono sp, tá? Apesar dele ser um carbono sp, ele não é um alcino. A gente diz que ele é um dieno acumulado, tá? Então, aqui, esse carbono sp, ele está presente no que a gente chama de dieno acumulado. Tá? Ele é um dieno acumulado. Certo? Então, isso é interessante, porque o carbono é sp, mas tu não tem alcino. Tu tem um dieno acumulado. Aqui o carbono é sp, mas tu tem alcino, porque tu formou a tripla ligação. Eu só vou caracterizar como alcino se eu tiver a tripla ligação. Carbono formando 3 ligações. Aí é alcino. Mas se o teu carbono sp estiver formando 2 duplas, ele é um dieno acumulado. Porque toda vez que eu tenho uma dupla, a terminação fica eno. Né? Então, alceno, enos, vem dos alcenos. Então, por exemplo, se eu formar um alceno com 2 carbonos, eu tenho um eteno. Se eu formar um alcano com 2 carbonos, eu tenho um etano. Tá? Então, vamos já ver isso. Então, eu quero que vocês me respondam o seguinte: vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Que eu tentei colocar para vocês, por que existe a necessidade do carbono hibridar? Eu quero saber se vocês entenderam essa justificativa que eu tentei colocar. Professora, a senhora pode explicar novamente esse que está com a tripla ligação? Acumulada? São 3 ligações pi, né? Não, aqui não, nunca existe, e 3 ligações pi não existe na química orgânica. A química orgânica, ela te dá preferência para te fazer no máximo 2 ligações pi. Jamais você vai conseguir formar 3 ligações pi. Então, aqui, ó, eu tenho, nessa tripla ligação, eu tenho 2 pis e uma sigma. Tá? Então, você formou aqui a tripla ligação. É porque a minha internet travou nessa parte, eu não estava entendendo. Obrigada. Então, é tipo assim, ó. Aqui, ó. Você tem a tripla ligação, né? Essa tripla ligação aqui, eu formo essa tripla ligação com 2 pis e uma sigma. Tá? Como eu formo essa tripla ligação? Então, você tem aqui as 2 pis e uma sigma. Aí você forma a tripla ligação. E o carbono é sp. Então, todo carbono sp, ele vai formar essa tripla ligação e ele só pode formar 2 pis. Aqui, ele é sp exatamente por isso, porque ele está formando uma ligação pi, ó, uma ligação pi, tá? E aqui ele está formando 2 ligações sigma. Mas ele é sp, porque ele está formando 2 pis. Então, eu digo que ele é um carbono sp, mas ele vai ser um dieno acumulado. Tá? E aí você tem o carbono também formando a dupla ligação, só que eu digo que é uma dupla acumulada, porque ela está de um lado e do outro. Tá? Aí ele é um dieno acumulado. Então, tem mais alguma pergunta aí a respeito disso? Para o assunto ficar bem claro, você assiste a videoaula que eu botei lá relacionada ao tópico.
tá? Importante você assistir. Nós vamos agora limpar o quadro para a gente falar um pouquinho mais do carbono sp3, tá? Vamos mostrar a hibridização sp3, vamos mostrar sp2 e sp, tá? Então, vamos aqui limpar o quadro. Quadro pronto. Então, nós vamos aqui, ó. Eu vou partir da camada de valência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a camada de valência do carbono. Então, a camada de valência dele é 2S. 2 é o que eu tenho na camada de valência, tá? Aí eu venho o 2Px, aí eu venho, nesse 2Px ele tem um elétron, porque eu tenho que ter 4, né, na camada de valência, tem um elétron aqui, aí eu venho o 2Py, tá? Aqui no 2Py eu também tenho um elétron, e finalmente eu venho por 2Pz. Eu tenho o quê? 0 elétron. Mas ele faz parte da camada de valência, mas ele está vazio. Aí nós vimos que com essa distribuição aqui, a gente não forma 4 ligações. Para eu formar 4 ligações químicas, esse aqui é o teu estado fundamental, né? E esse teu estado fundamental, ele está te mostrando que para te formar 4 ligações químicas, tu vai precisar hibridar. Porque o teu estado fundamental, ele só te dá a chance de formar 3 ligações. Uma coordenada da ativa, com este orbital aqui, uma covalente normal e outra covalente normal. Para formar 4 ligações, eu tenho que ter 4 orbitais e um elétron em cada orbital. E aí eu venho para cá, ó. Que os químicos chamam de estado ativado. O que seria esse estado ativado ou excitado? Seria o momento em que eu tiro um elétron do orbital S e jogo o Pz. Aí eu posso pensar, tá? Eu posso pensar aqui na possibilidade de formar agora 4 ligações. Por que eu posso pensar nessa possibilidade? Porque eu tenho 4 orbitais, tenho um elétron desemparelhado em cada orbital. Aí eu resolveria meu problema. Só que eu não resolvo. Você sabe por que eu não resolvo? Porque a energia do S é diferente da energia do P. E no postulado de Kekulé, o carbono forma 4 ligações iguais. Quando ele diz que as 4 ligações são iguais, é porque elas têm a mesma energia. Então, para eu formar 4 ligações iguais e de mesma energia, estes orbitais aqui que eu botei em vermelho, tá? Que estão no estado ativado, eles vão precisar hibridar. Porque, vê bem, a energia do S é diferente da energia do P. E eu quero 4 orbitais iguais, eu quero que a energia aqui seja todas iguais. Para que eu consiga isso, eu vou hibridar. Ou seja, eu vou misturar um S com um P, com o segundo P e com o terceiro P. Então, eu vou ter 4 orbitais sp3, tá? Então, eu venho daqui, desse estado aqui, ó, eu venho para cá, esse estado ativado, e aqui eu vou formar os 4 orbitais sp3. Ctrl+C, Ctrl+V, trago ele para cá, só que agora
Ele não é mais assim, tá? Eu vou ter que mudar. Então, aqui, eu vou ter que escrever o seguinte, ó, que eu tenho, tiro esse 12 aqui da frente, porque eu já sei que é no segundo período que está acontecendo isso, e aqui eu vou ter um S, P, tá? 3, eu vou apagar tudo e vou fazer que fica melhor para vocês entenderem. Eu vou ter SP3, é o orbital que eu criei, tá? SP3, tá? E ele está no... Eu vou botar o 2 aqui, depois a gente tira, tá? Só para você entender que eu ainda estou no nível quântico N igual a 2. Esse orbital SP3, eu criei 4 iguais, tá? Então, eu vou botar ele entre parênteses, que é para eu poder não confundir esse 3 aí com os elétrons que eu quero colocar, tá? Então, são 4 orbitais SP3, certo? Então, tá aqui 1, 2, 3 e 4. Agora, eles têm a mesma energia. Mesma energia. Agora, eu vou botar os 4 elétrons. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Um elétron em cada orbital. Tá? Um elétron em cada orbital. Aí, eles vão ficar... aqui do lado de fora do parênteses, né? Então, um elétron em cada orbital. Então, eu tenho os 4 orbitais SP3. Esse orbital, ele vai ter um jeito diferente. Tu vê que o S, ele é representado por uma esfera, né? O S, que tem esse formato aqui, tá? E os orbitais P, eles têm esse formato aqui, ó. Tá? Então, tu tens aqui, ó, o PX, é o S, aqui tu tem o PX, tu pode ter o PY, ele já é um pouquinho mais... E tu podes ter o PZ. Esses 3 orbitais aqui, como eles são iguais, PX, PY e PZ, são orbitais que têm a mesma energia e eles estão distribuídos nos eixos do X, Y e Z, você pode representá-los assim. Ctrl C, eles ficam no espaço, eles ficam assim, ó. Você tem esse aqui, aí este aqui, você tem ele, tipo uma florzinha, né? Não, esse orbital aqui, ele é o SP3, gente. Ó, que tem maior caráter S e pouco caráter P, tá? Então, esses aqui são SP3. Pouco caráter S. 4 orbitais SP3 iguais e de mesma energia. Esses daqui, PX, a gente tem que desenhar ele. Tá? Vou pegar aqui, ó. Fazer um orbital. Vou colocar ele aqui embaixo. Então, aqui tu tens, ó,
PY, e fica nessa direção aqui, tá? O PY. Não, aqui é o PZ, que fica nessa direção. O PY fica nessa aqui, mais ou menos. PY e o PX, ele fica assim, tá? Então, aqui tu tem um PX, aqui tu tem um PY, aqui tu tem um PZ. E quando você coloca eles aqui, como eles têm a mesma energia, eles se apresentam no espaço assim, ó. Fica mais ou menos desse jeito aqui. Tá? Esse fica aqui. E esse outro, ele fica mais ou menos assim, ó. E este aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui no eixo dos Y. E ele fica assim, ó. Então, esse é o desenho que você vê, mais ou menos, deles, tá? E este aqui, que eu acabei de pôr, é o SP3. Você vê que ele tem maior caráter P, né? A parte P dele é grande. E essa pequenininha é a parte S. Porque como ele é P3, ele tem maior contribuição dos orbitais P, que ele contribui com 3 orbitais P. E só com S. Então, ele fica com esse jeitão. Quando tu coloca ele no espaço, ele toma a forma de um tetraedro. Esses aqui, quando tu coloca no espaço, tá? Daqui eu vou tirar, tá? É só para você ver como fica no espaço. Aí esse aqui você vai ter que botar a forma geométrica dele no espaço, é um tetraedro regular, tá? Então você tem que botar ele assim no centro de um tetraedro regular. E se você procurar na internet, tem vários desenhos aí bonitos desses orbitais, né? Então ele fica mais ou menos assim no centro de um tetraedro regular. Vamos ver se a gente consegue desenhar um aqui. Então, aqui tu teria os orbitais, mais ou menos, aqui dentro, no centro desse tetraedro. Teria, saindo daqui do tetraedro, o vértice do tetraedro, cada um desses orbitais. Aumentando ele aqui um pouco, aí tu terias que colocar eles. Tá? E um para cá. Um para cá, ó. Assim. O outro ficaria para cá. Depois a gente ajeita aqui o tetraedro. E, finalmente, o quarto orbital tomaria esta posição aqui. Tá?
E aí, é como se você tivesse os 4 orbitais uma forma geométrica de um tetraedro. 1, 2, 3, 4. E aí você fica com um elétron desemparelhado em cada orbital desse. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Dentro de um tetraedro regular. E cada orbital desse, ele vai acomodar um elétron e vai formar uma ligação sigma. Então, vou ter 4 ligações sigma. E o representante dessa classe, nós já vimos que é os alcanos. Tá? E eles têm só carbono e hidrogênio. Tá? Então, os alcanos, os cicloalcanos também, tá? Que formam os ciclos. Então, nos alcanos e cicloalcanos, carbono vai estar com hibridização sp3. Tá? Então, aqui você tem a hibridização sp3. Então, aqui, todos os carbonos que fazem parte dos alcanos estarão com hibridização sp3. Agora, se eu quiser formar a sp2, tá? Se eu quiser formar a sp2, saindo aqui desse estado, quiser formar a hibridização sp2. Na sp2, você lembra que eu falei ainda agora? Você tem que ter uma ligação dupla. Se você tem que ter uma ligação dupla, tu tem que ter uma ligação π. Para te ter uma ligação π, tu tem que separar aqui um orbital pz, tá? Você tem que separar aqui um orbital, eu vou escolher aqui o pz, ixi, não é isso que eu quero. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero. É essa aqui que eu quero. Esse orbital aqui, ó. Eu vou separar esse orbital. Eu botei aqui no círculo, que eu vou usar ele para formar a ligação π. Então, ele não vai passar pelo processo de hibridização, porque ele vai ser usado para formar a ligação π. Porque agora eu quero hibridização sp2. Então, se eu quero sp2, eu vou usar só esses aqui, ó. Eu vou ter 3 orbitais hibridados sp2, tá? Vou aproveitar aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 orbitais hibridados sp2. Cada orbital hibridado sp2 desse vai conter um elétron desemparelhado. Então, o primeiro orbital, o segundo orbital, tá? E o terceiro orbital. Esses aqui, ó, essa hibridização sp3, tu vai formar 4 ligações sigma. Tá? É importante colocar isso aqui. Tá? Tu vais formar aí 4 ligações sigmas. 4 ligações sigma. Bom, tá? Ok. Aí, quando eu faço esse aqui, ó, tem 3 orbitais hibridados só, na hibridização sp2, eu já vou formar quantas ligações sigma? 3 ligações sigmas, porque eu tenho só 3 orbitais hibridados. Então, na hibridização sp2, eu formo
3 ligações sigma. Tá? 3 ligações sigma. E esse PZ aqui? Esse PZ aqui, ele vai ser responsável pela ligação π. Então, você vê que ele, tá? Esse PZ aqui, ó, ele vai ficar bem aqui assim, ó, uma energia um pouquinho acima. Tá? Ele seria um 2PZ. Tá? Ele vai ficar aqui, ó. Esse 2PZ, ele vai ser responsável pela formação da ligação π, tá? E ele vai acomodar aqui um elétron. Tá? Ele vai acomodar aí um elétron. Tá? Então, aqui eu fiquei com os 4 elétrons. Esse aqui vai formar que ligação? Vai formar a ligação π. Tá? Esse aqui vai formar a ligação π. Tá? Vai formar a ligação π. Vai formar a ligação π. E é só uma, né? E esses aqui vão formar as 3 ligações sigma. E a classe de compostos que você tem aqui é a classe de compostos chamadas de alcenos. São os compostos que vão apresentar a dupla ligação. E você vai ter também os cicloalcenos. São os compostos de cadeia fechada. Então, aí você começa a trabalhar com uma nova classe de hidrocarbonetos, que são os hidrocarbonetos que trazem a ligação dupla e que o carbono aparece no encadeamento o carbono sp2 agora. Tá? E eles estão muito presentes na natureza. E a outra possibilidade que eu posso tirar daqui, ó, a outra possibilidade que eu posso tirar daqui é a hibridização SP, que agora eu quero formar 2 ligações π, né? Para eu formar 2 ligações π, eu tenho que liberar 2 orbitais π aqui. Então, você vai ficar só com 2 orbitais para hibridar. Então, você tem 2 orbitais hibridados SP. Tá? Então, você vem para cá, ó. E aqui, você forma só 2 orbitais SP. Então, não tem mais a presença de 2 orbitais P, só de um. Então, tu tem um orbital SP com um elétron, e tu tens outro orbital SP com um elétron. E aqui, eu vou ter que dar espaço para a entrada de 2 orbitais, o PY e o PZ. Esse vai formar a ligação π, né? E esse PZ também vai formar a ligação π. Então, eu vou ter 2 ligações π aí, tá? Eu vou ter 2 ligações π aqui. Tá? Então, aqui, eu formo 2 ligações π. Duas ligações π eu formo aí. Tá? E aqui eu formo quantas sigma? Eu formo só 2 ligações sigma. Então, na hibridização SP, aqui, eu vou formar, tá? Na hibridização SP, eu vou formar apenas 2 ligações sigma. E qual é a classe de compostos que eu trabalho aqui? São os
alcinos, tá? Que formam a tripla ligação. E também os dienos acumulados. Eles entram aí com o carbono sp também. Tá? Então, aí você viu os 3 tipos de hibridação, numa sentada só. Os alcanos, os alcenos e os alcinos. Tá? Alguma pergunta? Ah, eu esqueci de falar para você uma coisa importante. Como é que vai aparecer o carbono sp2? Olha, aqui eu mostrei o carbono sp3, né? Pelo menos tentei mostrar mais ou menos o desenho aqui no carbono sp3. Agora o carbono sp2, olha o jeitão dele como é. Esses 3 orbitais aqui, ó, esses 3 orbitais aqui, eles formam entre si um ângulo de 120 graus, que são os orbitais sp2, né? Então, cada um com um elétron. Então, você tem aqui, ó, olha, um aqui, diminuir, que ele está muito grande, né? Era ele menor. Tá? Então, eu tenho um aí. Aí eu tenho também outro bem aqui, ó. Que são 3, né? 2. Aqui. E aqui também. Esses 3 orbitais, eles formam entre si um ângulo de 120 graus. Eles estão no plano, como se estivesse no plano do teu caderno. E perpendicular ao plano do caderno, você tem o orbital P, como se estivesse furando o plano do teu caderno. Tá? Tem esse orbital P aqui, ó. Esse é o jeitão do carbono sp2, ele é assim. Tá? Esse orbital P que está aqui é que vai formar a ligação π. E esses 3 orbitais hibridados que estão formando 120 graus vão formar a ligação sigma. Tá? Agora aqui, você vai ter o jeitão desse carbono aqui. É assim, ó. Essas duas, a geometria esse aqui é tetraédrica, né? A geometria do carbono sp2 é uma geometria trigonal plana. Agora nós vamos para essa geometria aqui, tá? Então aqui, ó, só para... Aqui é tetraédrica a geometria. Tá? Tetraédrica. Tá? Uma geometria tetraédrica. Aqui, ó, você tem uma geometria trigonal plana. Trigonal plana. E aqui você vai ter uma geometria linear. Esses 2 orbitais, eles vão ficar como se você tivesse assim, ó, um aqui, bem aqui o outro. E aqui o teu representaria o carbono, né? Só que aqui tu tens como se tu tivesse isso aqui, ó. Aqui desse lado, tens um orbital sp. Vamos diminuir aqui o tamanho dele.
ficar melhor para a gente ver. Então, eu tenho este orbital aí, de um lado. Aqui eu tenho do outro. Então, eles vão formar entre si um ângulo de 180 graus. E agora eu tenho que botar esses dois orbitais P. Esses orbitais P, eles estão formando entre si 90 graus. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V. Então, você vem aqui, aí você coloca o orbital aqui, tá? E aqui você vai botar o outro. Vamos botar esse aqui dessa cor. E este aqui a gente vai... Ixi, não deu certo aqui. Deixa eu apagar isso. Você traz ele para cá e dá uma entortadinha aqui, tá? Então fica mais ou menos assim no espaço. Aí você tem o PY e o PZ, tá? Né? Você vai ter o PY e o PZ. Então, você vai ter essa disposição espacial. E essas ligações aqui, que são as ligações sigma que ele vai formar, né? Duas ligações sigma, elas estão formando entre si um ângulo de 180 graus. Por isso que a geometria é linear. E perpendicular a esse plano, eu tenho orbitais P. E esses orbitais P estão formando 90 graus entre si, tá? Então, ficaria assim o jeitão dos carbonos. E aqui eu tenho a representação da classe de compostos chamada de alcinos. A partir do momento que eu tenho a ligação π, eu tenho o efeito de ressonância, tá? Então, a ligação π aqui, ela vai te gerar o efeito de ressonância, tá? Então, ligação π, ela favorece a ressonância. Então, vamos estudar depois. Tá? Ela favorece a ressonância. Então, aqui eu tenho uma ligação π, né? Se eu tenho uma ligação π, eu vou ter um favorecimento só de ressonância, porque eu só tenho uma ligação π. Aqui, como eu tenho duas ligações π, eu tenho dois orbitais P perpendiculares entre si, eu vou ter o favorecimento de dois momentos de ressonância. Aqui eu tenho só um momento de ressonância, aqui eu tenho dois. Por que aqui eu tenho só um momento de ressonância? Porque eu tenho só um orbital PZ responsável por uma ligação π. Cada ligação π, ela vai gerar um efeito de ressonância. Aqui, como eu tenho duas ligações π, eu vou gerar dois efeitos de ressonância, tá? Alguma pergunta sobre isso? Então, agora, nós vamos limpar o quadro, tá? Então, vamos limpar o quadro e, para finalizar, nós vamos, dado adiantado da hora já, né? Vocês já devem estar também cansados. Nós vamos mostrar para você um etano, tá? Que é só ligação simples. Então, aqui eu vou ter um CH3, né? Aqui a hibridação do carbono é uma hibridização do tipo sp3, tá? Então, aqui eu tenho o etano, que é um alcano, tá? Bem aqui, ó, se eu colocar uma dupla ligação, eu vou ter o eteno,
tá? Eu vou ter o eteno, tá? E aqui, se eu tiver a tripla ligação, eu vou ter o etino. Então, aqui são os representantes mais simples dessa série de compostos, tá? Ver se eu consigo formar aqui a tripla ligação. Pronto, tá? Então, aqui eu teria, ó, o etano, vem aqui que tem que escrever etano. O etano, aqui eu tenho o eteno, e aqui eu tenho o etino, tá? Aqui o carbono é um carbono, só para lembrar, sp3. Aqui é um carbono sp2. E aqui eu tenho um carbono formando a tripla ligação sp. Aí, na próxima aula, nós vamos ver a torção em torno da ligação, aqui do carbono sp3, que é o carbono que forma a ligação sigma. Então, uma característica da ligação sigma é a torção em torno da ligação, que a gente vai ver na próxima aula. E uma característica da ligação pi é a ressonância, então nós vamos estudar isso na próxima aula. E agora está aberto para o momento do aluno. Se vocês quiserem participar